Já se passaram mais de 60 anos desde que Danielle Boone estreou, e as pessoas que deram vida à série atravessaram casamentos, escândalos, perdas e transformações que ninguém poderia ter previsto. Um deles foi encontrado baleado ao lado da esposa, e as circunstâncias ainda arrepiam a espinha. Outro foi do campo de futebol americano para a fronteira selvagem e chegou a conter o assassino de um senador, só com as próprias mãos. Uma terceira foi tirada da série, porque a colega de elenco exigiu isso em contrato, e acabou se tornando um ícone de um gênero completamente diferente. Número 1. Albert Salmi como Yadkin. Quando Danielle Boone estreou nas telas no outono de 1964, ao lado do protagonista, estava um homem que o público reconhecia como o confiável e caloroso Yadkin, o fiel companheiro de Boone durante a primeira temporada. Esse homem era Albert Salmi. Ele tinha 37 anos quando as filmagens começaram, e por trás dele havia uma trajetória que daria um filme por si só. Albert Salmi nasceu em 11 de março de 1927, no Brooklyn, em Nova York, filho de imigrantes finlandeses que cruzaram o Atlântico sem nada além do idioma e da vontade de trabalhar. A família vivia no bairro finlandês do Brooklyn e foi o finlandês, não o inglês, a primeira língua de Albert. Quando a Segunda Guerra Mundial terminou, ele usou o benefício do GI Bill para estudar no prestigioso Actors Studio de Nova York, a mesma instituição onde Marlon Brando, Paul Newman e James Dean afiavam seu talento. Estudou interpretação pelo método Stanislavski com o próprio Lee Strasberg, e essa formação se tornou a base de tudo o que fez depois. Os colegas o descreviam como um homem quieto e reflexivo, com humor seco e nenhum interesse pelo glamour de Hollywood. Na Broadway foi notado de imediato. Em 1955, interpretou Bo Decker na produção original de Parada de Ônibus, de William Inge, o papel que definiu o início de sua carreira. Segundo pessoas próximas à produção, Marilyn Monroe chegou a pedir pessoalmente que Salmi reprisasse o papel na versão cinematográfica de 1956. Ele recusou, convicto de que o teatro era superior ao cinema. O papel coube a Don Murray, que recebeu uma indicação ao Oscar por ele. Essa única decisão pode ter custado a Salmi a carreira que merecia. Ele chegou a participar de mais de 150 produções para o cinema e a televisão, incluindo Fuga do Planeta dos Macacos e Caçador de Dragões, e se tornou um dos atores coadjuvantes mais respeitados de sua geração, mas sempre em segundo plano, sempre no elenco de apoio de outros. No final da década de 1980, Salmi se afastou discretamente de Hollywood. Ele e sua segunda esposa, Roberta, foram morar em Spokane, Washington, onde ele dava aulas de teatro. Quem o conhecia por lá o descreve como um homem generoso e gentil. Mas por dentro, algo estava se desfazendo. Uma depressão clínica severa foi tomando conta. Ele e Roberta tinham se separado. O futuro havia deixado de parecer algo que valia a pena. Em 22 de abril de 1990, a polícia foi chamada à casa do Salmi em Spokane. Albert e Roberta foram encontrados mortos por disparos de arma de fogo. Ele tinha 63 anos. Os investigadores concluíram tratar-se de homicídio seguido de suicídio. A tragédia devastou todos que o conheciam. As filhas do segundo casamento falaram publicamente, com amor evidente, sobre o pai, descrevendo um homem de calor humano e bom humor, destruído por forças que não conseguia mais controlar. Em sua lápide, escolheram 4 palavras: Nosso querido pai. Essa inscrição simples carrega mais peso do que qualquer crédito de filme que ele jamais recebeu. Número 2. Dallas McCannon como Cincinnatus. Há atores que o mundo inteiro conhece sem nunca saber o nome. A voz de Dallas McCannon chegou a dezenas de milhões de pessoas ao longo de 4 décadas, e quase nenhuma delas fazia ideia de a quem pertencia. Em Danielle Boone, ele era Cincinnatus, o caloroso dono da estalagem e figura central da cidade, sempre pronto com uma palavra sábia. Tinha 44 anos quando a série estreou, mas a vida desse homem ia muito além de qualquer papel, de formas que são genuinamente impressionantes. Dallas Raymond McCannon nasceu em 19 de julho de 1919 em La Grande, Oregon.
Perdeu a mãe ainda na infância e foi criado por um tio e uma tia numa fazenda no noroeste do Pacífico, aprendendo cedo a ser independente, paciente e criativo. Durante a Segunda Guerra Mundial, serviu no Corpo de Sinais do Exército no Alasca. Quando voltou, encontrou sua vocação onde ninguém esperaria. Diante de um microfone, a voz de McKinnon se tornou um som definidor de toda uma era do entretenimento americano. Ele dublou Gumby para Art Clokey. Foi a voz de Archie Andrews na longa série animada da Filmation. Deu vida a Buzz Buzzard nos desenhos do Pica-Pau. Pode ser ouvido em alguns dos filmes de animação mais amados da Disney: A Dama e o Vagabundo, A Bela Adormecida, 101 Dálmatas, Mary Poppins e O Castelo Voador de Bad Knobs. Para gerações de crianças americanas, a dele era a voz da magia. Fora do microfone, McKinnon era um dedicado historiador da trilha do Oregon, com palestras educativas no Oregon Trail Interpretive Center e programas de áudio para estudantes. Casou-se com Betty Warner em 1942, e esse casamento durou 67 anos, gerando 8 filhos e uma casa cheia de calor e alegria. Em 14 de julho de 2009, 5 dias antes do que teria sido seu 90º aniversário, Dallas McKinnon faleceu em Raymond, Washington. Suas cinzas, a pedido próprio, foram lançadas ao Oceano Pacífico. Uma vida dedicada ao som, à história, à família e ao passado. Poucos artistas deixaram um legado tão amplo e conquistado com tanta discrição. Número 3. Robert Logan como Jericho Jones. Jovem, impulsivo e irrequieto. Era assim Jericho Jones, o agitado pioneiro que viajava ao lado de Daniel Boone na segunda temporada da série. Robert Logan trouxe ao papel uma energia eletrizante que era genuinamente difícil de ignorar. Tinha 24 anos quando entrou para o elenco. E o restante de sua carreira foi, em muitos sentidos, uma longa busca pela mesma energia honesta e sem afetação que havia encontrado de forma tão natural naquele personagem. Robert Francis Logan nasceu em 29 de maio de 1941, no Brooklyn, em Nova York. O primogênito dos 7 filhos de um executivo bancário chamado Francis Logan. O esporte dominou sua adolescência e uma bolsa de beisebol o levou à Universidade do Arizona, em Tucson, onde um olheiro da Warner Brothers o viu por acaso e decidiu que ali havia algo a desenvolver. Seus primeiros trabalhos na televisão incluíram um papel de destaque em 77 Sunset Strip, uma das séries mais populares entre os jovens do início dos anos 1960, onde viveu um manobrista de estacionamento com o tipo de carisma que toda uma geração de rapazes queria imitar. Após Daniel Boone, a carreira de Logan passou por uma fase mais tranquila. Então, em meados dos anos 1970, veio um segundo ato inesperado. Ele se tornou o rosto de uma série de filmes de aventura familiar, de baixo orçamento, mas de coração genuíno. As Aventuras da Família Robinson na Selva, 1975. Através do Grande Divisor, 1976. Mountain Family Robinson, 1979. Rodados em plena natureza selvagem e que conquistaram públicos apaixonados em todo o mundo. Sua vida pessoal teve seus percalços. Um primeiro casamento com a atriz Susan Henning, em 1967, durou apenas 2 anos. Um segundo, com Alina Milian, se mostrou mais duradouro. Nas últimas décadas, Logan foi se afastando de Hollywood e se aproximando da vida tranquila que sempre pareceu ter desejado. Em 6 de maio de 2024, Robert Logan faleceu em Estero, Flórida, aos 82 anos, 23 dias antes de completar mais um aniversário. O jovem que correu pelas aventuras na fronteira ao lado de Fess Parker encontrou sua paz. E isso, no fim das contas, parece completamente justo. Número 4. Jimmy Dean como Josh Clements. Se não fosse por Daniel Boone, muita gente hoje lembraria de Jimmy Dean exclusivamente por causa da marca de linguiça. Mas esse homem era um original, uma força da natureza em vários setores ao mesmo tempo. Quando entrou para a série em 1968 como Josh Clements, o ruidoso e caloroso amigo negociante de peles de Daniel Boone já tinha 39 anos
e por trás dele havia uma história dramática o suficiente para vários filmes. Jimmy Ray Dean nasceu em 10 de agosto de 1928, em Alton, Texas, numa família arrasada pela Grande Depressão. O pai era praticamente ausente. Chegou a matar a cabra de estimação do menino para ter comida na mesa. A mãe costurava as roupas da família com sacos de açúcar, os mesmos sacos que os colegas de escola tiravam sarro de Jimmy por usar. Ele largou os estudos antes de se formar. Simplesmente não havia outra saída. A música se tornou não entretenimento, não ambição, mas sobrevivência. Depois de uma passagem pela Força Aérea, Dean formou um conjunto chamado Texas Wildcats e começou a trabalhar nos clubes de Washington, D.C. Virou celebridade regional, depois nacional. Tanto Patsy Cline quanto Roy Clark deram seus primeiros passos profissionais no programa de televisão inicial de Dean. Em 1961, lançou Big Bad John, uma canção narrativa de ritmo lento, com voz grave, sobre um mineiro heróico. E a América parou para ouvir. A música chegou ao primeiro lugar e rendeu a Dean um Grammy. Seu próprio programa de variedades veio em seguida, junto com turnês ininterruptas. Se apresentou no Hollywood Bowl, foi apresentador substituto do The Tonight Show em diversas ocasiões. Era o tipo de artista que enchia uma sala só com a força da personalidade. Atuar veio naturalmente a um homem feito para o palco. Além dos 14 episódios de Danielle Boone, Dean viveu o excêntrico bilionário de Las Vegas Willard White, contracenando com Sean Connery no filme de James Bond, Os Diamantes São Eternos, em 1971. Em 1969, fundou a Jimmy Dean Sausage Company em sua cidade natal, um negócio que acabou vendendo para a Sara Lee em 1984, mas pelo qual continuou sendo o porta-voz por anos. Sua casa em Varina, Virgínia, foi destruída por um incêndio, levando junto uma coleção de recordações, que incluía itens ligados a Elvis Presley e Jim Henson. Ele e sua esposa, Donna Mead, reconstruíram a propriedade do zero, em uma área de 80 hectares. Em 13 de junho de 2010, Jimmy Dean morreu tranquilamente em casa, sentado na cadeira, assistindo televisão aos 81 anos. Foi incluído póstumamente no Country Music Hall of Fame naquele mesmo ano. O menino das roupas de sacos de açúcar tinha chegado ao topo e nunca, nem por um momento, esqueceu de onde tinha vindo. Número 5. Dom Pedro Colley como Gideon. Alguns rostos em Danielle Boone. Talvez você não se lembre pelo nome, mas uma vez que os viu, não os esquece. Dom Pedro Colley apareceu na 5ª temporada como Gideon, em 4 episódios durante 1968 a 69. E sua presença física imponente e autoridade natural tornavam cada cena em que aparecia mais viva. Tinha 30 anos quando entrou para o elenco, e seu caminho até aquele papel era diferente do de qualquer outra pessoa nesta lista. Dom Pedro Colley nasceu em 30 de agosto de 1938, em Klamath Falls, Oregon, numa família com raízes na música e na vida comunitária. O pai tocava piano, a mãe era atuante na política local. O esporte dominou seus primeiros anos. Foi um excelente jogador de futebol americano e um competidor sério no atletismo, especializado no lançamento de disco. Era bom o suficiente para tentar uma vaga nos Jogos Olímpicos de Verão de 1960. Ficou em 6º lugar nas seletivas, 6º, uma ou duas posições de ter mudado completamente de vida. Não foi convocado, e então se matriculou na Universidade de Oregon para estudar arquitetura. Atuar nunca fez parte de nenhum plano. Aconteceu por puro acaso. Um dia entrou na sala de ensaio de um amigo, foi chamado ao palco e algo clicou. Mudou-se para São Francisco e passou 5 anos determinados aprendendo o ofício em produções teatrais por toda a cidade. No final dos anos 1960, já trabalhava regularmente na televisão e sua físico marcante e presença serena lhe rendiam papéis cada vez mais importantes. Danielle Boone foi um de seus primeiros personagens recorrentes e o apresentou a um público nacional. O que veio depois foi uma sequência genuinamente notável. Em 1970, apareceu como húngaro em De Volta ao Planeta dos Macacos. Então,
George Lucas, ainda desconhecido, ainda nos primeiros passos, o escalou para o papel de esse RT em THX 1138, em 1971, o primeiro longa-metragem do diretor. Um filme de ficção científica frio e visionário que anunciou Lucas como um cineasta de ambições sérias. Estar naquele set, naquele filme, naquele momento da história do cinema, era estar na beira de uma revolução. Cawley também estrelou Sugar Hill e teve papéis centrais no cinema blaxploitation antes de chegar ao personagem pelo qual é mais amplamente reconhecido, o implacável xerife Ed Little, do condado de Chickasaw, em The Dukes of Hazzard, um policial de pulso firme do condado vizinho a Hazzard, que, ao contrário do atrapalhado xerife Roscoe, sabia muito bem como usar seu distintivo. Cawley interpretou o papel em 13 episódios entre 1981 e 1984, e o público adorava cada segundo de sua fúria mal contida. Continuou comparecendo a convenções de fãs ao redor do mundo até os seus últimos anos, recebendo os admiradores com calor e alegria evidentes. Dom Pedro Cawley morreu de câncer em sua cidade natal de Klamath Falls, Oregon, em 11 de outubro de 2017, aos 79 anos. Nunca planejou ser ator, e ainda assim se tornou, contra todas as probabilidades, genuinamente inesquecível. Número 6. Roosevelt, Rosie Greer, como Gabe Cooper. Sua presença em Daniel Boone era ela mesma uma declaração sobre os tempos. Era 1969, a última temporada, e ali estava um ator negro assumindo um personagem completo, com nome, recorrente, na fronteira americana. Não um vilão, não um empregado, um homem ao lado do herói como igual. Esse homem era Roosevelt Greer, conhecido por todos como Rosie. Tinha 36 anos quando entrou para o elenco e já havia vivido o equivalente a várias vidas extraordinárias. Roosevelt Greer nasceu em 14 de julho de 1932 em Cuthbert, Geórgia, o 12º de 12 filhos de uma família de meeiros. Foi batizado com o nome de Franklin Delano Roosevelt, um nome que carregava o peso da esperança de toda uma geração. O caminho da miséria rural da Geórgia até o topo do esporte profissional americano passou pela Universidade Penn State e depois pelo New York Giants, onde Greer se tornou um imponente jogador de linha defensiva. Com o Los Angeles Rams no início dos anos 1960, integrou o que ficou conhecido como o Fearsome Foursome. Talvez a linha defensiva mais dominante da história da NF, ele até aquele momento. Convocado para o Pro Bowl 2 vezes, o homem era uma força da natureza em campo. Uma ruptura no tendão de Aquiles, em 1967, encerrou sua carreira no esporte. Greer se voltou para o entretenimento, aparições na televisão, sessões de gravação, seu próprio programa de variedades de curta duração, e então chegou a noite que o colocaria permanentemente na história dos Estados Unidos. Junho de 1968, o Hotel Ambassador, em Los Angeles. O senador Robert Kennedy acabara de vencer as primárias democratas da Califórnia. Enquanto Kennedy atravessava a cozinha, Sirhan abriu fogo de perto. Foi Rosie Greer, parte da equipe de segurança pessoal de Kennedy, protegendo Ethel Kennedy naquele momento, quem avançou sobre o atirador. Junto com o escritor George Plimpton e o decatleta olímpico Rafer Johnson, Greer agarrou a mão armada de Sirhan, arrancou a arma e ajudou a imobilizá-lo contra um fogão industrial e no chão. Kennedy morreu de seus ferimentos no dia seguinte. Greer se culpou por não ter impedido o atentado e carregou esse peso pelo resto da vida. Após Daniel Boone, continuou trabalhando no cinema e na televisão, na música e na vida pública. Seu livro de 1973, Bordado para Homens, por Rosie Greer, era genuinamente à frente do seu tempo. Um veterano de destaque da NF, ele falando abertamente sobre como o bordado o ajudava a lidar com o estresse e a ansiedade. Em 1983, foi ordenado pastor protestante.
Fundou organizações sem fins lucrativos, voltadas para jovens de bairros carentes. Percorreu o país como palestrante inspiracional, com uma mensagem moldada por décadas de violência presenciada e sobrevivida. Hoje, em 2026, Roosevelt Grier tem 93 anos. Desarmou o assassino de um senador com as próprias mãos. Escreveu um livro sobre bordado, virou pastor. Ninguém poderia ter escrito esse roteiro. Número 7. Veronica Cartwright, como Jemima Boone. Ela tinha apenas 15 anos quando pisou na fronteira como filha de Daniel Boone. Veronica Cartwright é uma daquelas raras intérpretes cuja carreira após os papéis infantis não apenas sobreviveu, ela cresceu e se tornou algo completamente distinto, garantindo-lhe um lugar entre as atrizes coadjuvantes mais respeitadas do cinema americano. Verônica nasceu em 20 de abril de 1949, em Bristol, Inglaterra. A família se mudou para Los Angeles quando ela ainda era pequena, colocando-a diretamente na órbita da indústria cinematográfica. Sua irmã mais nova, Angela, também se tornou atriz, mas seus caminhos se divergiram cedo. Angela foi em direção ao calor e aos musicais, enquanto Verônica era atraída quase magneticamente para a complexidade, para o desconforto, para o tipo de papel em que a experiência humana comum de repente tomba para algo aterrorizante. Alfred Hitchcock percebeu essa qualidade antes de quase todos. A escalou para Os Pássaros, em 1963, onde ela viveu uma criança confrontando o inexplicável com o horror atônito e impotente. Em Daniel Boone, apareceu ao longo das 2 primeiras temporadas, construindo uma presença genuína como filha da família Boone. Então, simplesmente desapareceu da série, sem nenhuma explicação na tela. O motivo só veio à tona anos depois, e é uma história de Hollywood em seu lado mais mesquinho. Segundo relatos documentados, incluindo notas de produção do IMDb e uma entrevista que Verônica deu anos mais tarde, Patricia Blair, que interpretava sua mãe na ficção, Rebecca Boone, ficou desconfortável com roteiros que apresentavam uma Jemima mais madura, com interesses amorosos nascentes. Mas o ato calculado de autopreservação de Patricia Blair acabou fazendo um enorme favor a Veronica Cartwright. Livre da fronteira, ela se aventurou por territórios muito mais adequados para ela. Em 1978, a invasão dos discos voadores. Em 1979, Alien, de Ridley Scott, no qual sua interpretação da navegadora Lambert, uma mulher se desfazendo sob um terror crescente, lhe rendeu o Saturn Award de melhor atriz coadjuvante. 3 indicações ao Emmy se seguiram ao longo de uma carreira que inclui As Bruxas de Eastwick, Arquivo X, várias temporadas de Plantão Médico e Grey's Anatomy. Sua vida pessoal guardava uma dor genuína, 3 casamentos e a morte em 2007 de seu terceiro marido, o diretor Richard Compton, que a deixou viúva com um filho chamado Dakota. Veronica Cartwright tem 77 anos hoje, ainda baseada em Los Angeles, ainda uma figura profundamente respeitada. A menina que foi expulsa da fronteira encontrou por acidente o caminho para os seus trabalhos mais importantes. Número 8. Darby Hinton, como Israel Boone. Alguns papéis chegam às pessoas por puro acaso. Darby Hinton encontrou o seu, o papel que definiria sua infância e o acompanharia pela vida adulta inteira, porque estava no lugar certo, no momento exato. Esse acaso se tornou o fio condutor de tudo o que veio depois. Darby nasceu em 19 de agosto de 1957, em Santa Mônica, Califórnia. Seu pai, o ator Ed Hinton, morreu num acidente de avião na Ilha Catalina quando Darby tinha apenas 14 meses. Uma perda tão precoce que ele não guardou nenhuma memória do pai, apenas uma ausência que o marcou. Sua mãe, professora, nunca voltou a se casar. Ele cresceu sem uma figura paterna e, ainda assim, o destino providenciou, com uma certa ironia sombria, que seu pai na televisão fosse Fess Parker, uma das figuras paternas mais reconhecidas da cultura popular americana. A relação entre eles na tela era tão organicamente calorosa que os espectadores acreditavam completamente, e não estava longe da realidade. Parker se tornou um verdadeiro mentor para o menino durante os longos anos de produção.
uma presença estável e atenciosa na vida de Darby, num momento em que ele precisava exatamente disso. Darby já aparecia em comerciais desde os 6 meses de vida. Quando tinha 7 anos, em 1964, tornou-se Israel Boone. O público o acompanhou crescer de criança a jovem ao longo de 6 temporadas. Um tipo de infância compartilhada que criou um vínculo com os espectadores que poucos atores mirins chegam a alcançar. No set, durante esses anos, trabalhou ao lado de jovens atores convidados que mais tarde se tornariam lendas de Hollywood. Ron Howard e Jodie Foster aparecem em episódios de Danielle Boone durante a exibição da série. Após o fim da série, Darby continuou trabalhando em projetos dos mais variados. Operação Barrett, Hawaii Five-O, Magnum, filmes independentes, o cult de ação Malibu Express, em 1984, e uma longa passagem pelas novelas americanas, incluindo Days of Our Lives. 2 casamentos, 4 filhos. Encontrou seu equilíbrio na vida e no trabalho ao longo dos anos. Em 2024 a 2025, apareceu em 2 novas produções, o faroeste Was Once a Hero e o drama biográfico Sod e Stubble, sobre os pioneiros do Kansas. Hoje, em 2026, Darby Hinton tem 68 anos e segue trabalhando ativamente. O menino sem pai que encontrou um pai substituto nas telas e cresceu diante de uma nação inteira, nunca parou de seguir em frente. Número 9. Patricia Blair como Rebecca Boone. Chamavam-na de a mulher mais bela da fronteira americana. Patricia Blair encarnava lealdade, força e dignidade inabalável. Era Rebecca Boone, episódio após episódio, temporada após temporada. Mas por trás daquela imagem serena, vivia uma mulher real cuja história se mostrou muito mais complexa e cujo capítulo final foi genuinamente triste. Patricia Blair nasceu em 15 de janeiro de 1933, em Fort Worth, Texas, com o nome de Patsy Lou Blake. Foi criada em Dallas e se mudou para Los Angeles aos 17 anos, iniciando uma carreira que começou na agência de modelos Conover, antes de a Warner Brothers assiná-la. A condição: mudar de nome. Patsy virou Patrícia. Essa pequena reinvenção foi, num certo sentido, o modelo para tudo o que ela faria na indústria, sempre se tornando o que a situação exigia. Seus primeiros anos foram uma longa sequência de filmes B e papéis secundários. A virada veio com O Rifle, onde apareceu na última temporada como Lou Mallory, a dona de hotel. Uma mulher sagaz e independente que se impunha diante de qualquer pistoleiro ou vigarista do território. As pessoas notaram. Em 1964, quando ela já planejava deixar Los Angeles de vez e recomeçar em Nova York, o roteirista Gordon Chase indicou seu nome para o papel feminino principal em Danielle Boone. Ela voou para uma reunião, conseguiu o papel e ficou por 6 anos. Tinha 31 anos quando a série começou. Rebecca Boone foi ao mesmo tempo seu maior papel e sua maior armadilha. Ela era formidavelmente boa nele, mas, com o passar dos anos, ficou cada vez mais claro que o papel também estava consumindo todo o restante de suas possibilidades profissionais. O episódio com Veronica Cartwright ilumina as pressões sob as quais ela operava de forma mais vívida do que qualquer outra coisa. O pavor de ser percebida como velha na tela, a crueldade com que essa indústria trata as mulheres que mostram qualquer sinal da passagem do tempo, a disposição de sacrificar o emprego de uma colega para gerenciar a própria imagem. Blair se recusou a renovar seu contrato para a 3ª temporada, a menos que Cartwright fosse dispensada. Os produtores cederam. O restante do elenco, segundo vários relatos, ficou horrorizado. Casou-se com o empreendedor imobiliário Martin Colbert em 1965. O casamento terminou em divórcio em 1993. Após o encerramento de Danielle Boone, em 1970, sua carreira de atriz praticamente acabou junto. Algumas aparições menores ao longo da década seguinte, a última delas em 1979. Um pequeno papel em O Cowboy Elétrico, de Robert Redford. Depois disso, silêncio.
passou a organizar feiras comerciais industriais em New Jersey. Um diagnóstico de câncer de mama eventualmente tomou conta de tudo. Em 9 de setembro de 2013, Patricia Blair morreu em North Wildwood, New Jersey, aos 80 anos. Uma mulher linda, complexa e determinada, que deu 6 anos de vida genuína a Rebecca Boone e que pagou um preço pelo papel que provavelmente nunca antecipou por completo. Número 10. Eddie Ames como Mingo. Se Danielle Boone deu ao mundo uma coisa acima de tudo, foi Mingo, um Cherokee com formação em Oxford, leal e intelectual, com uma dignidade tranquila que tornava cada cena em que aparecia mais séria e mais verdadeira. Mingo era diferente de qualquer personagem que a televisão americana já havia apresentado. Ed Ames o trouxe à vida com inteligência, generosidade e um calor humano que fazia a amizade no centro da série parecer genuinamente conquistada. Tinha 36 anos quando as filmagens começaram, e tudo o que havia vivido até então o havia preparado perfeitamente para o papel. Ed Ames nasceu em 9 de julho de 1927 em Malden, Massachusetts, com o nome Edmund Dantes Urick, um nome emprestado de Alexandre Dumas, como se seus pais ucranianos judeus tivessem alguma intuição particular do drama que viria. Chegaram à América com muito pouco, instalando-se numa casa de classe trabalhadora onde o Yiddish e os costumes ucranianos eram o tecido da vida cotidiana. Era o caçula de 9 irmãos. A família era pobre, mas a música estava em todo lugar. Ainda no colegial, Ed e 3 de seus irmãos, Joe, Jean e Vic, formaram um grupo vocal. Os irmãos Ames nasceram e eram bons desde o início. Ao longo dos anos 1950, o grupo alcançou fama nacional de verdade. Rag Mop, You, The Naughty Lady of Shady Lane. Os sucessos se acumularam. Se apresentaram nos melhores clubes do país, de Chicago a Hollywood. Quando o quarteto se desfez no início dos anos 1960, Ed seguiu em carreira solo e descobriu que o caminho individual levava a lugares ainda mais altos. My Cup Runneth Over, Try to Remember, Who Will Answer? 4 canções que chegaram ao top 20 nacional como artista solo. Na Broadway, interpretou o chefe Bromden na marcante produção de 1963 de Um Estranho no Ninho, ao lado de Kirk Douglas, Gene Wilder e William Daniels. Foi esse papel, com seus traços marcantes e porte imponente, que chamou a atenção dos olheiros do século XX da Fox e levou diretamente à proposta de Mingo. O momento mais famoso da carreira de Ed Ames não tem nada a ver com música ou atuação. Em 1965, no The Tonight Show com Johnny Carson, Ames participou de uma demonstração de arremesso de machadinha, promovendo seu personagem na fronteira. Ele jogou a machadinha com precisão. Ela acertou perfeitamente entre as pernas da figura humana em silhueta no alvo. A reação improvisada de Carson foi tão perfeitamente cronometrada e tão absolutamente inesperada que a gargalhada resultante durou vários minutos, ainda regularmente citada como uma das risadas mais longas e sustentadas de toda a história da televisão americana. Ames ficou ali parado sorrindo, de um jeito impossível de descrever, enquanto o público uivava. Foi perfeito. Em sua vida pessoal, Ed Ames carregou uma dor profunda em seus últimos anos. Sua filha linda, fruto do primeiro casamento, morreu em 2007. Quem o conhecia dizia que o luto era visível e duradouro. Ames morreu em 21 de maio de 2023, em Los Angeles, vítima de Alzheimer, aos 95 anos. Era o último sobrevivente dos irmãos Ames. O caçula de uma família imigrante e humilde em Massachusetts havia dado ao mundo décadas de música, risos e beleza genuína, e um personagem em Mingo, que os espectadores daquela época nunca esqueceram de verdade. Número 11. Fess Parker como Danielle Boone. E finalmente, ele. O homem sem o qual Danielle Boone teria sido apenas mais uma aventura de época num horário concorrido. Fess Parker era mais do que um ator com chapéu de pele de guaxinim. Era um símbolo da fronteira americana, da força tranquila, da ideia de que um homem decente e capaz pode atravessar qualquer floresta e sair com a dignidade intacta.
Tinha 40 anos quando a série estreou e chegou a ela carregando uma lenda que já tinha mais de uma década. Fess Elisha Parker Jr. nasceu em 16 de agosto de 1924 em Fort Worth, Texas, e cresceu numa fazenda perto de San Angelo, no condado de Tom Green. Media 1,95 m. Era quase impossível não notá-lo numa sala. Quando os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra Mundial, Parker se alistou na Marinha esperando se tornar piloto. Foi rejeitado, alto demais para a cabine. Tentou então se qualificar como artilheiro e radiotelegrafista. De novo, grande demais para a cabine traseira. Finalmente transferido para o Corpo de Fuzileiros Navais como operador de rádio, foi enviado ao Pacífico Sul perto do fim da guerra e recebeu baixa honrosa em 1946. Então, veio o momento que quase acabou com tudo antes de começar. Após uma colisão numa rodovia no oeste do Texas, Parker confrontou o outro motorista, um desconhecido que sacou uma faca escondida e o golpeou no pescoço. 20 veias foram cortadas. Ele só sobreviveu porque conseguiu, sangrando e em estado de choque, forçar o homem que o havia esfaqueado a levá-lo ao hospital. Os médicos trabalharam freneticamente. Ele se recuperou lentamente, sofrendo paralisia parcial por mais de um ano. As cicatrizes nunca desapareceram. Com o Jean Bill, formou-se em artes pela Universidade do Texas, em Austin, e fez mestrado em teatro pela Universidade do Sul da Califórnia. A atuação o encontrou durante o tempo na universidade. O veterano ator de Hollywood, Adolph Menjou, assistiu a um evento universitário, viu Parker atuar e disse de forma direta que ele tinha algo, e então o apresentou ao seu agente. Parker fez sua estreia no cinema em 1952. 2 anos depois, Walt Disney o escolheu pessoalmente para interpretar Davy Crockett numa minissérie televisiva. E o resultado foi um dos fenômenos culturais mais extraordinários da história da televisão americana. O chapéu de pele de guaxinim, o rifle longo e a balada de Davy Crockett explodiram pelo país. As crianças em todo lugar usavam o chapéu. O single vendeu milhões de cópias. Parker se tornou um ícone para toda uma geração, praticamente da noite para o dia, de uma forma que nenhuma era de streaming consegue replicar. Quando a febre do Crockett passou, Parker precisou encontrar seu caminho de volta. A Disney detinha os direitos do personagem e se recusou a deixá-lo interpretar Crockett novamente. Então, em 1964, Parker voltou com a próxima melhor alternativa. Daniel Boone, o outro grande pioneiro da lenda americana. 6 temporadas, 165 episódios. Ele habitou o personagem com tal naturalidade que os espectadores paravam de procurar a costura entre o homem e o papel. Nos bastidores, nem sempre foi tranquilo. Uma longa disputa com os produtores da série sobre sua participação nos lucros acabou indo parar na justiça. Parker ganhou. Foi um ato incomum de autoafirmação para um ator daquela época e revela a inteligência prática que corria por baixo da persona, simples e amigável. Em 1973, aos 49 anos, Fess Parker se afastou da atuação voluntariamente e sem arrependimento aparente. Passou a trabalhar com imóveis, desenvolvendo o Doubletree Resort em Santa Bárbara e outras propriedades na Califórnia. Então, em 1988, ele e sua esposa Marcela adquiriram 290 hectares no Vale de Santa Ynez e fundaram a Fess Parker Winery and Vineyard, um projeto pessoal que se tornou um próspero empreendimento familiar com salas de degustação, uma pousada, spa e restaurante. Seus filhos e netos tocam o negócio até hoje. Fess Parker se casou com Marcella Bell Reinhardt em 19 de janeiro de 1960. 50 anos de uma parceria evidente. Em 18 de março de 2010, Fess Parker morreu de causas naturais em sua casa em Santa Ynez, Califórnia, aos 85 anos. A data era o aniversário de 82 anos de sua esposa. 2 gerações de filhos, 2 heróis americanos com chapéu de pele de guaxinim, uma vinícola que se tornou um legado, e um homem que era, em todos os sentidos da palavra, a coisa genuína. E aí está, um mundo inteiro que existia logo atrás das câmeras de Daniel Boone, tragédias e triunfos,
despedidas silenciosas e reinvenções inesperadas. Alguns foram muito além de Hollywood. Outros foram consumidos pelo peso dos papéis que os definiram. Alguns foram cedo demais, em circunstâncias dolorosas demais para caber numa única frase. Mas todos fazem parte de uma única história. Uma história sobre como 6 anos diante de uma câmera podem se tornar 60 anos de memória. Sobre a distância entre o personagem na tela e a pessoa que ia para casa no fim do dia. Conta nos comentários, qual dessas histórias te surpreendeu mais? E de onde você está assistindo hoje? Se você quer continuar descobrindo as histórias reais por trás das séries clássicas e das pessoas que as criaram, se inscreve no canal e ativa o sininho. Toda semana, vamos além da lenda e entramos na vida.